Caros colegas, nessa demonstração vamos fazer manutenção da base de dados do nosso Active Directory. Eventualmente a gente pode ter um grande número de usuários que sejam deletados da nossa empresa no mesmo momento. A base de dados do AD ficaria então fragmentada, ficaria com alguns espaços vazios. O próprio Active Directory já tem um processo de manutenção da base de dados, né? Ele já faz um defrag automático, antes era um defrag online, mas o tamanho da base de dados não é diminuído. A base de dados ela fica defragmentada, mas continua com um tamanho grande. Se eventualmente vocês tiverem uma situação que a base de dados realmente tenha um grande volume de usuários ou de objetos que foi deletado, aí seria interessante a gente fazer uma defragmentação offline. Para isso a gente tem que parar o serviço do diretório. Então seria um serviço para ser feito agendado, para a gente não ter nenhum impacto, né? Porque a base de dados do AD realmente vai ficar parada, então nesse período ninguém vai conseguir se logar ou sair, entrar ou sair da nossa rede. Então vamos parar o serviço. Então aqui em Services, é o primeiro serviço da lista, a gente tem o NTDS, Active Directory, Domain Services. A gente pode parar ele por aqui ou por linha de comando, dar um stop no NTDS, desktop espaço NTDS. Nesse caso, eu vou parar aqui pela telinha gráfica, vai parar alguns outros serviços que são relacionados. Vou deixar aqui aberto na tela que a gente já starta eles novamente. A base AD está parada. Eu vou agora rodar o NTDS2, proprietário de manutenção que a gente usa na nossa base de dados. Ele abre um shellzinho, então sempre qualquer dúvida é interessante a gente chamar o help. E aqui no help a gente tem uma opção de files, arquivos. Tá, ele já reclamou pedindo que a gente tem que ativar uma instância. Então a gente tem que digitar esse comando, que é activate instância NTDS. Tá, ele ativou. Home Files. Agora a gente está dentro da opção de manutenção de arquivos. E aqui a gente tem, aqui no nosso help, a gente vê que tem a opção Compact to Drive, compacta a base de dados para um diretório específico. Eu vou pedir então Compact, proceed 2 pontos, barra invertida, e eu criar uma pastinha que chama manutenção. Faltou compactou. Ele está fazendo a compactação da nossa base de dados para essa pastinha. Se a gente for dar uma olhada no nosso Drive C, tem essa pasta manutenção, que já está criando um novo arquivo ntds.dit aqui. O nosso arquivo original ele fica aqui dentro da pastinha Windows, NTDS, e aqui tem os arquivos do nosso Active Directory. Enquanto ele está compactando, vou ver se já acabou. Então ele já dá a mensagem: é recomendado que a gente realize um backup completo dessa base de dados, e se a gente quiser, se for feito o restore antes da fragmentação, né, a base de dados vai ser retornada ao estado antes da compactação. Então ele já dá até uma sugestão, né, para a gente copiar o arquivo ntds.dit da pastinha manutenção para a nossa pasta correta e deletar os arquivos de log antigos. Então se a gente for dar uma olhada aqui, ele sugere que a gente delete os arquivos de log, e aqui na nossa pastinha manutenção a gente tem aqui a nossa base de dados. Então, conforme as instruções, vamos deletar os arquivos de log da pasta NTDS e vamos copiar o ntds.dit que a gente acabou de criar na pastinha manutenção para a nossa pasta aqui Windows. Basicamente ele já até deu a linha de comando que a gente deve executar. Eu só vou copiar essa linha, abrir um novo prompt de comando, vou colar essa linha
Então, se a gente quer sobrescrever, eu vou falar que sim. E outro comando que ele pediu foi para deletar a base de dados dos arquivinhos do log da base de dados atual. Também podemos simplesmente copiar ou deletar o nosso Windows Explorer. Então, já deu aqui, del C2 pontos, copiar esse comando também. Eu vou colar no outro prompt de comando. Deletou. Se a gente for dar uma verificada agora no nosso Windows Explorer, os arquivos de log desapareceram daqui e a gente tem um novo arquivo int10.dit. Agora a gente só tem que startar o serviço novamente. Startar ele aqui. Startado com sucesso. Se a gente for dar uma olhada então no nosso Windows Explorer, a base de dados já está operacional. A partir desse momento, o nosso usuário já pode começar a se logar. Os arquivos de log foram criados novamente. Tá ok? Então, esse procedimento que a gente acabou de fazer foi uma manutenção da base de dados offline. A gente teve que parar o serviço do Active Directory. Ninguém conseguiria se logar ou sair da nossa rede nesse período. Então, a gente tem que agendar esse trabalho, fazer fora do expediente de trabalho, fora do horário comercial. E é recomendável fazer esse tipo de procedimento quando a gente tem uma grande quantidade de objetos que são deletados em curto espaço de tempo no nosso Active Directory. Para liberar o espaço e fazer a nossa desfragmentação offline. A defragmentação online já tende a ser suficiente. A gente só acharia interessante fazer a defragmentação offline se tiver um grande volume de usuários que foram deletados e a gente quer realmente diminuir fisicamente o tamanho do nosso arquivo do Active Directory, o ntds.dit. Aproveitando, também quando a gente faz uma defragmentação offline, ou independente, se a gente estiver com a base do Active Directory sinalizando alguns erros no nosso Event Viewer, é interessante a gente fazer também um check da integridade da nossa base. Então, ou pelo prompt de comando, ou pelos nossos serviços, a gente pode parar a nossa base de dados, vou parar ela de novo, net stop, agora por linha de comando, só para a gente pegar a diferença. A base de dados AD é o NTDS, vamos parar o serviço Active Directory, invertir aqui NTDS. Ele está falando que vai parar também serviço de replicação, quebros, serviço de mensagem de sites e o nosso DNS server. Vamos parar aqui então nosso serviço de diretório. Vai levar alguns segundinhos. E vamos fazer uma verificação da integridade da nossa base de dados. Vamos voltar então no nosso NTDS util. Solicitar files, ele vai reclamar novamente que a gente tem que ativar a instância. Então, vou fazer aqui activate instância NTDS. Agora ele me deixa entrar em files. Se a gente chamar o nosso helpzinho aqui, a gente vê que tem a opção de checar a integridade. Tá? Realiza um check da integridade lógica na nossa base de dados JET. Então, vou colocar aqui integrity, ele está verificando para a gente. Já está falando que foi checado com sucesso. Como a nossa base é uma base de demonstração, é bem pequena, poucos usuários, então é um procedimento bem rápido. É recomendado que você faça agora, ele está solicitando que a gente faça uma análise da base de dados semântica. Então, vamos copiar aqui. Eu não tenho essa opção nesse menu, tá? Se a gente for ver aqui, a gente teria que voltar então para o menu anterior. E aqui eu tenho Semantic Database Analysis. Tá aqui. Então vou mandar de novo. Copiar. Semantic Database Analysis. Colar. Agora ele chegou no outro menuzinho, Semantic Checker. E aqui no Semantic Checker
a gente tem um Go Fixup. Starta um check da base semântica com a correção. Então ele está fazendo a correção. Como a gente já falou, né, nossa base tem poucos registros, né, então é um procedimento bem rápido. Agora a gente já verificou também a integridade da nossa base de dados, do nosso Active Directory. A gente já finalizou todo o processo, podemos restartar a nossa base. Então eu vou sair do NTDS Util e agora vamos startar o serviço do nosso diretório. Como a gente já tinha falado, tanto faz startar por linha de comando, netstop, netstart, ou pelo próprio services.msc. Startou com sucesso. A gente já está com o nosso serviço disponível. A base das dados está íntegra. Todos os problemas que a gente poderia ter teriam sido corrigidos a partir desse momento. Tá ok? Obrigado a todos e até a nossa próxima demonstração.